Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Fiz o raio errado. O raio é aqui, ó. Deixa eu afastar aqui para dar um rá direito, né? Rá! É isso aí. Bom, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal, canal Fisbrinque, o canal que discute divulgação científica, popularização da ciência e letramento científico com você, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as pesquisas que foram feitas sobre percepção pública da ciência no Brasil e o que essas pesquisas disseram para a gente e o que a gente observa nessa pandemia aqui, né? Bom, para quem não sabe, eu sou diretor do Espaço Giroscópio de Ciências de Itapetininga, que fica no campus do Instituto Federal de São Paulo, lá no campus de Itapetininga, e nós estamos hoje parados, né? Não só por conta da pandemia, mas porque a gente tem um problema, a gente teve um problema lá entre o campus e a prefeitura de Itapetininga para a contratação de estagiários para trabalhar no nosso centro de ciência, né? Mas eu espero que isso esteja solucionado até o finalzinho desse ano aí, e o ano que vem a gente esteja trabalhando novamente com a divulgação científica naquela região ali, a região de Itapetininga, Tatuí, Sarapuí, Alambari, Buri, Capela do Alto, aqueles lados todos ali, né? A gente já tem uma pessoa fazendo um trabalhozinho desse tipo, que é o Marcelo. O Marcelo é dono da Fênix, que é uma empresa que vende, tem um planetário e tal, e trabalha um pouco com essa coisa da divulgação científica. Mas a gente tem o FISBRINC lá dentro do Instituto Federal, que é, na verdade, um braço aí do Espaço Giroscópio, que a gente leva nas escolas, que a gente leva em alguns outros lugares, que agora a gente está meio parado por conta da pandemia e porque os alunos que fazem parte desse trabalho junto com a gente também são alunos que estão trabalhando em outras pesquisas, né? Bom, sem mais delongas, vou dizer para vocês o seguinte: eu queria dizer para vocês que nós estamos com essa pandemia do coronavírus. E essa pandemia do novo coronavírus ela é muito complicada, né? Complicada por vários motivos, né? Bom, hoje o mundo ele passa por essa pandemia que nunca foi vista nessa geração agora, né? A gente tem aí uma geração para duas gerações que não passaram por uma pandemia desse tipo. A primeira pandemia que a gente teve, primeira pandemia não, né? Mas a pandemia mais conhecida que a gente teve foi a peste negra, lá no século XVII. Aí a gente teve depois, em 1918, o H1N1, uma vertente aí, né? Uma mutação do H1N1, que foi a gripe espanhola. E em 1974 a gente teve no Brasil um surto, uma pandemia de meningite meningocócica, né? Que por conta da ditadura muitas informações que a mídia poderia dar para a população para não ter tido um problema muito maior, não poderiam ser passadas. Com aquela visão de que a população vai ficar em pânico, né, vai dar uma histeria. É exatamente a mesma coisa que o presidente fala agora, né? Então, que esse presidente que colocaram aí no poder, ele fala agora. A gente tem milhares de mortes e milhões de casos. Só no Brasil, hoje, nós estamos no dia 1º de maio, dia do trabalho, nós temos aí por volta de 6 mil, mais de 6 mil mortes, né? E passamos dos 80 mil casos. Então, só no Brasil. Se a gente for olhar no mundo, por exemplo, a gente está com quase 150 mil mortes e a gente está com mais de 3 milhões de casos no mundo inteiro. A gente tem um problema muito sério porque não tem estudo sobre o vírus, não tem estudo sobre qual tipo de tratamento que pode ser feito, que medicamento que tem, não tem vacina, né? Muita gente aqui no Brasil, principalmente os negacionistas, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais pra frente, mas os negacionistas, eles falaram assim: mas o H1N1 mata mais. Não é bem assim, né? Porque o H1N1 ele tem vacina, né? O H1N1 ele tem tratamento, tem medicação que você pode dar para você tratar o H1N1. Esse coronavírus hoje, ele não tem nenhum tipo, não tem medicamento conhecido, não tem vacina.
Hoje, o pessoal está tentando acelerar a vacina, o processo de criação de uma vacina, né, de confecção de uma vacina, é entre 18 meses e 24 meses. Então, a gente tem 2 anos aí de gap para ter alguma vacina que seja eficiente, que seja eficaz e que tenha passado por todos os trâmites de testagem, né? Algumas indústrias farmacêuticas, empresas farmacêuticas no mundo inteiro, universidades e cientistas e pesquisas estão tentando fazer isso num tempo recorde. Mas é um pouco difícil, porque até você ver a eficácia de imunização da população com aquela vacina, ainda demora um pouquinho para o cara ver, né? Até o vírus, até os anticorpos do vírus, né, que eles estão tentando colocar nessa vacina, fazerem efeito no corpo da pessoa, vai aí uns 3 ou 4 meses. Então a coisa é um pouco mais complicada, aliás, é muito mais complicada do que os negacionistas acham que é. A gente tem outro problema, né? Por não ter estudos anteriores, não tem vacina, não tem tratamento, como há no H1N1 e das suas mutações, como a gente falou, né? E o número oficial de óbitos no Brasil ele vem crescendo a cada semana com suspeitas de subnotificação. Isso é um problema muito sério, porque assim, a gente não tem teste suficiente para todo mundo. Como não tem teste suficiente para todo mundo, então os casos que nós temos são os casos que testaram. A gente teve um crescimento muito grande aí, a gente pode ver nas mídias e nos gráficos que são apresentados para a gente na mídia, que a gente tem o número de mortes hoje por síndromes respiratórias triplicaram no Brasil inteiro, né? Então, a quantidade de gente morrendo por síndrome respiratória é muito grande, muito maior do que tinha no ano passado, por exemplo. Então, os casos subnotificados, eles são muito grandes, né? Então, a gente tem uma crença aí de que esse número seja pelo menos 3 vezes maior do que se apresenta, né? Aí a gente vê, bom, mas peraí, qual é a informação que a população brasileira tem? Então, a gente tem uma incidência muito maior de postagens nas redes sociais, e isso dá um problema muito sério, muito mais sério, que é o aumento da incidência das fake news, né? Então, Facebook, WhatsApp, geralmente, são 2 redes sociais, e Instagram, né? Twitter, são os mais usados hoje em dia, e a gente vê que tem uma incidência muito grande de postagens nessas redes que são fake news, né? São notícias falsas, são teorias da conspiração, tem umas coisas ridículas, assim, de que o vírus foi criado na China, de que foi mandado para a população mundial porque a China quer dominar o mundo, né? Quer ser maior do que os Estados Unidos. Sempre tem essas teorias de conspiração meio doidas aí, né? Que o vírus foi criado por um laboratório na China. Isso já caiu por terra, por exemplo, porque a revista Nature ela teve pelo menos uma postagem, né, um paper feito nessa revista que desmonta completamente essa fake news, né, dizendo que o vírus não tem nenhum tipo de indício de que o coronavírus tenha sido manipulado geneticamente por quaisquer que sejam as pessoas, ou quaisquer que sejam os laboratórios. A gente tem um descrédito nas mídias tradicionais de informação, como as grandes TVs, redes de TV e grandes jornais, né? Geralmente, esse descrédito nas mídias de informação acontecem por conta de várias coisas, né? Principalmente hoje, por causa de algumas personalidades que são importantes na vida do brasileiro. O próprio presidente da República do Brasil, né, fala com descrédito dessas mídias de TV, e outros políticos que são ligados a eles, e principalmente alguns líderes religiosos, né? Uma grande maioria de líderes religiosos fala mal das grandes redes de TV, que inclusive foram, naquela coisa que eu falei na década de 70, foram proibidas de falar sobre o vírus
da meningite que estava causando aquela pandemia, que na verdade, não lembro se foi uma pandemia ou se foi uma epidemia, aqui no Brasil na época de 70, na década de 70, né? E aí, quem é que incentiva esse negócio? Quem incentiva esse negócio, de maioria das vezes, são pessoas ligadas a movimentos de ultradireita, ou seja, quem é que incentiva as fake news, quem é que incentiva esse descrédito nas mídias sociais e tal. Então, pessoas ligadas a movimentos de ultradireita, né? De partidos como o antigo partido do presidente da República, o novo partido que ele está querendo montar, partidos, a gente tem um partido aqui ligado a uma igreja evangélica neopentecostal enorme, né, que também incentiva as fake news, incentiva essas teorias de conspiração e o descrédito nas outras mídias, porque já que essa igreja ela tem um partido e ela também tem uma emissora de TV, então essa emissora de TV para esses caras é a emissora de TV que fala a verdade, né? Outra coisa, o presidente da República e os apoiadores diretos deles, né? Principalmente uma turma que apoia ele diretamente, que não são políticos e tal, mas são pessoas comuns, que são enganadas, que são, né, que sofreram uma lavagem cerebral, sei lá, e que apoiam o presidente da República e também fazem uma disseminação enorme dessas fake news e apoiam o descrédito das mídias tradicionais. Outra coisa, apoiadores das ideias do presidente que trabalham em algumas emissoras de rádio e TV. Como eu disse, tem algumas emissoras que são de rádio e de TV, que são ligadas a igrejas evangélicas pentecostais, algumas outras ligadas, e algumas pessoas também, né, que são ligadas a grandes redes de TV, né, e que chegam e falam para a população brasileira que assiste isso, né, fazem uma lavagem cerebral na cabeça da população brasileira, dizendo que isso na verdade não é nada, palavras do próprio presidente, né, uma gripezinha, um resfriadozinho, né, uma coisa desse tipo. E essas pessoas, esses apoiadores, eles acabam embarcando nessas ideias ridículas, né, absurdas, e enganando a população, dizendo que isso não é nada. E a gente está vendo hoje, na verdade, em um mês a gente teve uma curva exponencial aí de mortes e de casos do coronavírus. E aí a gente tem pessoas ligadas a algumas igrejas neopentecostais, apoiadoras das ações do presidente, né? Principalmente, se eu não me engano, hoje a maior igreja neopentecostal do Brasil. Mas por que o Brasil está nessa situação? Primeiro, gente, a educação científica no Brasil ela tem problemas gigantescos. A gente já vê isso desde a década de 70, década de 80, que o ensino de ciência no Brasil ele vem se potencializando, as pesquisas na área de ensino de ciências no Brasil vêm se potencializando, né? A gente teve uma mudança bem radical no ensino de ciências mundial depois do lançamento do Sputnik, né? Na década de 50, finalzinho da década de 50, começo da década de 60. Então, em 1964, a gente teve um lançamento pelos Estados Unidos de alguns projetos de ensino de ciências lá que foram muito significativos para o ensino de ciência no mundo, né? Então, a partir dessa época, o Brasil ele vem pesquisando sobre ensino de ciência aqui no país e por conta dessa pesquisa no ensino de ciências dessa época para cá, a gente já vem levantando a lebre de que o ensino de ciência no Brasil precisa mudar, de alguma forma. Só que aí, quais são os problemas que a gente tem, né? Os problemas maiores que a gente tem são falta de professores capacitados para dar aula de ciências para a molecada, né? Então, falta de professor de ciências, falta de professor de física, de química, de biologia, de matemática, né? A falta de estrutura das escolas, falta de material, falta de insumos, falta de incentivo para o professor que quer seguir uma área dessa, que quer seguir a área de licenciatura, que quer dar aula. Hoje, inclusive, a gente vê os ataques que os professores sofrem, são acusados de doutrinadores, né?
por conta de tentar ensinar os alunos a pensar de uma forma mais crítica, de uma forma mais menos restritiva, né? Os professores, eles são chamados de doutrinadores nesse caso, né? Então, além da falta de incentivo, salário, condições de trabalho, essa coisa toda, né? Essa profissão é uma profissão extremamente cansativa, porque o professor não trabalha só na escola, ele trabalha também fora da escola. Em casa, olha, nós estamos aqui trabalhando, né? Sou professor também do Instituto Federal de São Paulo. Faço minhas videoaulas aqui, estou fazendo minhas videoaulas e mandando para os meus alunos. Embora seja contra essa coisa de transformar a aula presencial em aula EAD. É que, na verdade, o que nós estamos fazendo, o que eu estou fazendo, não é um EAD, o que eu estou fazendo é um ensino remoto, é diferente, né? Mas, eu particularmente acho que isso não conta como construção do conhecimento pelos meus alunos. Isso é um problema, né? Outra coisa é que a gente tem tido programas de ação e ações de alfabetização, de letramento e de cultura científica no país mais potencializados a partir de 2004, 2005, né? Aumentou aí até 2015, em 2015, depois de 2015, o financiamento para esses programas ele foi minguando ao longo do tempo aí, né? Então, se a gente for colocar aí até 2003, 2004, mais ou menos, vamos colocar até 2010, vai. Até 2010, esses programas e essas ações de alfabetização e letramento científico, eles praticamente inexistiam. Eles começaram a existir a partir de 2004 com o edital da FINEP, que criou um caminhão da ciência, e com alguns centros e museus de ciências que foram criados ao longo do finalzinho da década de 90, né, e do começo desse século 21 aqui, né? Só que o problema é que eles estão centralizados nos grandes centros. E isso a gente teve alguma coisa que melhorou um pouco para frente, que é assim, por causa da criação dos institutos federais e da criação de universidades federais para descentralização dessas universidades e desses institutos, ou seja, a possibilidade de oferta de cursos de qualidade em lugares que são muito mais longe dos grandes centros hoje, a gente teve a possibilidade de montar nesses lugares algumas ações de popularização da ciência, de divulgação científica, que trabalhavam um pouquinho com alfabetização e com letramento científico. A cultura científica é um pouco mais complicada e a gente vai discutir um pouco sobre ela um pouco mais para frente, né? Que é agora, nesse caso. O que é alfabetização e letramento científico? Na verdade, a gente trabalha mais com letramento científico. A alfabetização científica é uma parte mais básica, um conhecimento mais básico, e o letramento científico é um conhecimento um pouco mais aprofundado. São níveis, né? Então, no nosso caso aqui, o que a gente coloca como alfabetização ou como letramento científico? Ele é o conjunto de conhecimentos básicos sobre a ciência, contextualizado, ou seja, a ciência que acontece na vida da população, e que podem auxiliar o cidadão a tomar decisões sobre assuntos que impactam direta ou indiretamente a sua vida ou a comunidade e a sociedade em que ele vive, como, por exemplo, o coronavírus. Na verdade, quando a gente trabalha com alfabetização, com letramento e cultura científica, eu costumo dizer o seguinte, eu costumo utilizar uma analogia que é a da reciclagem, né? A reciclagem é a coisa mais simples que a gente tem para utilizar isso, né? Para falar sobre isso. Que é assim, quem é o cara que tem alfabetização científica, um nível mais ou menos de alfabetização científica? É aquele cara que sabe que o lixo tem que ser reciclado, que sabe que a quantidade de lixo que se produz é uma quantidade muito grande, ele sabe que se esse lixo for para um aterro sanitário sem cuidado com o solo, por exemplo, ele pode contaminar o solo e tal. O cara que tem um nível um pouquinho mais acima desse, né, que a gente coloca, que a gente classifica ele como letrado, né, como letrado cientificamente, ele não só sabe isso, mas ele sabe quais são os materiais que ele precisa separar,
como que é essa separação, né? Por exemplo, ele sabe que tem vários tipos de plástico e ele pode separar os vários tipos de plástico, vários tipos de livro, ele pode separar de vidro, desculpa, e ele pode separar os vários tipos de vidro, vários tipos de papel e ele pode separar os vários tipos de papel, enfim. Ele conhece tudo sobre aquilo, sabe que aquilo é melhor para o meio ambiente e tal, mas apesar dele ter esse conhecimento todo, ele não toma a decisão. Ele pode tomar decisão, porque ele tem o conhecimento, mas ele não toma a decisão de separar o lixo e de fazer a reciclagem. Não virou hábito para ele. E aí, quando vira hábito, a gente diz que o cara tem uma cultura científica, tem um nível de cultura científica maior, né? Então, a partir da consciência de que ele tem um conhecimento, de que ele sabe que esse conhecimento pode ajudar ele em alguma tomada de decisão, tem aquela nuance entre ele saber e não tomar a decisão, não transformar aquilo no hábito, ou ele saber e transformar aquilo no hábito. Isso a gente chama de cultura científica. A partir do momento em que ele vive, e a partir dessa vivência dele, ele utiliza a ciência diariamente para que ele consiga tomar decisões em um aspecto ou outro. Certo? Então, isso é cultura científica. A gente costuma dizer o seguinte, a gente costuma dizer que a alfabetização científica é um nível um pouco mais básico, ela é englobada pelo letramento científico, que é englobado pela cultura científica, né? Porque não dá para ter cultura científica sem letramento, não dá para ter letramento sem alfabetização, mas tudo isso faz parte de um conjunto maior ainda, que é a educação científica. E a educação científica ela é feita não só na escola. Quando a gente fala de educação, todo mundo pensa na escola, né? Mas ela não é só feita na escola, ela é feita em todos os outros lugares, tá? Que lugares? A educação, então, ela tem algumas formas que a gente pode colocar como formas de educação, né? A forma é a educação formal, a segunda forma é a educação informal e a terceira é a educação não formal. Alguns autores juntam a educação informal com a educação não formal, né? Mas muitos autores acabam separando. Na minha dissertação de mestrado, eu separei a informal da não formal. Tá? E aí, cada uma dessas formas de educação tem lugares de educação diferentes. Na educação formal, por exemplo, ela acontece aonde? Nas escolas. Então, seja escola técnica, escola de ensino básico, né, uma escola comum, nas ETECs, nos institutos federais, tá? Escola de idiomas, né? Qualquer curso técnico que o cara faça, né? Então, um curso lá de torneiro mecânico ou um curso de informática e tudo, isso é um lugar de educação formal. As universidades, centros de pesquisa, departamentos de pesquisa, essa coisa toda, né? Na educação informal, ela acontece aonde? Ela acontece geralmente nos lugares que não tem uma... que a gente fala que a educação formal, nesse caso, ela tem uma sistemática, né? Ela tem, eu tenho que ter um intuito de ensinar. Então o cara vai naquele lugar porque aquele lugar tem o intuito de ensinar ele a fazer alguma coisa. A casa, né, o indivíduo em casa, ele acaba aprendendo com os adultos, ele acaba aprendendo com as coisas que ele faz dentro de casa, na experiência, naquela coisa toda, né? A rua, né, a comunidade onde ele mora, a sociedade, os espaços de vivência que ele vai. Então, todos esses locais são locais de educação informal. Eu não tenho uma intenção de ensinar. Eu acabo ensinando mesmo sem ter uma intenção, né? Então, é uma educação informal. A educação não formal, ela é formada pelos centros e museus de ciências, pelas bibliotecas, pelos parques, como parques jardim botânicos, por exemplo, ou como parques ambientais e espaços ambientais, né? Essas coisas todas, jardins zoológicos, né? E alguns outros espaços culturais, ou seja, são espaços que foram formados exatamente com uma intencionalidade de ensinar, mas que não tem a sistemática da educação formal. Não tem prova, o cara não precisa ir todo dia. Perdão. O cara não precisa ir todo dia, né? Eu não tenho uma pessoa que vai
cobrar, eu não tenho uma cobrança do cara. O cara vai no museu ou no centro de ciência quando ele quiser, ou muitas vezes levados pelas escolas. E aí existe uma interação entre esses espaços de educação não formal e os espaços de educação formal, que são frutos de pesquisa de vários pesquisadores brasileiros, como Marta Marandino, por exemplo, Alessandra Bezerra, o professor Mikia Muramatsu, por exemplo. Então, você tem várias pessoas que estudam essa relação, né? Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é assim, a escola, a educação formal, ela tem um intuito, tem uma intencionalidade de ensinar, certo? A educação informal não, e a educação formal também tem, não formal também tem o intuito de ensinar, mas eu tenho cobranças na educação formal e na educação não formal eu não tenho cobranças. Por que essa divisão toda aí? Porque assim, o conhecimento, desde a década de 60 do século passado, ele vem crescendo exponencialmente, porque o número de revistas que trabalham, o número de papers que trabalham com o conhecimento, né, que divulgam o conhecimento, cresceu muito, né, dessa época para cá. E como ele cresceu bastante, a escola ela não tem mais a possibilidade de ensinar o que ela ensinava no século passado, né? Na década de 50, década de 60, de 70 e tal. Então, se a escola não tem mais a possibilidade de ensinar tudo aquilo que era ensinado, porque o conhecimento científico já existia, mas a quantidade ainda não era tão grande quanto é hoje, esses espaços eles são responsáveis por trabalhar um pouco com as informações que são dadas para as pessoas fora da escola, certo? Não só isso também, a gente vai nesses espaços também, não só para conhecer, mas também para nos divertirmos. Esses espaços precisam ser divertidos, né? Porque senão ninguém vai, né? Museus e tal. Então a gente precisa ir em alguns desses lugares porque a gente acha divertido, porque a gente acha legal, porque a gente acha interessante, né? Aí a gente pode se perguntar o seguinte, bom, mas peraí, mas será que o brasileiro quer saber sobre ciência? Será que o brasileiro estuda? Será que ele vai atrás? Como será que ele consome a ciência? Né? Se a gente pode utilizar esse termo mercadológico de consumo de ciência. Né? Como é que o brasileiro vai atrás da ciência? Como é que é a percepção pública da ciência no Brasil? Bom, então a gente tem pesquisas sendo feitas desde a década de 70 no mundo inteiro. E no Brasil, desde 2006, o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos e o Ministério da Ciência e Tecnologia, hoje o Ministério da Ciência e Tecnologia, nem sei o que é esse Tecnologia, Inovação e Comunicações, né? É tanta coisa que acabou descaracterizando um pouco o Ministério da Ciência e Tecnologia. Enfim, desde 2006, o CGEE ele vem fazendo algumas pesquisas, só que já tinham pesquisas sendo feitas antes também. O Instituto Gallup, na década de 80, também fez algumas pesquisas. Essas pesquisas elas são feitas periodicamente com o uso de enquetes, né? Esse uso de enquete ele foi feito a partir depois da Guerra Fria. Os Estados Unidos começou a montar enquetes para saber da população qual era a percepção pública da população sobre várias coisas. Essa enquete ela foi utilizada nos anos 2006, 2010, 2015 e 2019, são os 4 últimos anos de tomada de dados, com questões que variam ali, desde o interesse por vários assuntos que se relacionam direto ou indiretamente na ciência, como política, religião, esportes e até as fontes utilizadas por eles para eles se informarem sobre ciência, e a concepção sobre os cientistas, sobre a importância da ciência, sobre se a ciência realmente faz o bem ou faz o mal, se o cientista ele é responsável pelos atos dele. Então tem várias questões, vale a pena entrar no site do CGEE e dar uma olhada nessas pesquisas aí. Mas eu fiz um recortezinho, gente, só com relação à confiança da ciência e tecnologia na medicina e em algumas personalidades que são importantes aí, fazendo um contraponto com os cientistas, tá bom? Isso é uma coisa que é importante pra caramba pra gente, por quê? Porque a gente precisa fazer um contraponto do que está acontecendo hoje nessa pandemia
e qual era a visão da população, pelo menos até o ano passado, até 2019, sobre a importância da ciência, a importância dos cientistas. Não é isso? Com isso, só ver uma coisinha aqui. Tá bom. Isso, a gente tem alguns interesses. Então vamos ver qual é o interesse. Vamos fazer um recorte de alguns interesses. Interesse da população em ciência e tecnologia. Olha só, esse é o gráfico, né? Então, esta barrinha é a barrinha dos nada interessados, essa é dos pouco interessados, essa é dos interessados e essa é dos muito interessados. E aqui a gente tem a barrinha dos que não sabem e dos que não responderam, tá? Então, a gente pode ver o seguinte, que olha, perdão, que o interesse maior pela ciência e tecnologia foi crescendo, mas vocês podem perceber que aqui em 2006 não tinha essa pergunta, não tinha esse item, né, dos interessados. Só tinha dos muito interessados, dos pouco interessados e dos nada interessados. Vocês viram que aqui, olha, a gente teve entre os nada interessados e os pouco interessados uma queda, porque teve um aumento aí dos interessados e dos muito interessados. Mas se a gente for olhar entre 2010 e 2015, a gente teve uma queda aqui dos pouco nada interessados, um aumento dos pouco interessados, mas dos interessados e dos muito interessados, aqui dos muito interessados a gente teve uma queda, mas dos interessados a gente teve, assim, manteve uma base, né? Isso significa o quê? Significa que ao longo da série histórica, o brasileiro se interessa, sim, por ciência. Ok? Bom, vamos lá. E aí, dessa ciência, bom, em medicina e saúde? Bom, medicina e saúde a gente vê que tem uma certa linha de tendência aí de se manter estável. Então, eu tenho uma estabilidade entre o interesse em medicina e saúde. Em política, eles são nada interessados, né? E não teve um aumento dos muito interessados em política, nesse caso. E em religião, a gente teve um aumento um pouco dos interessados, e os pouco interessados, os muito interessados, a gente teve uma queda, né? Dos nada interessados, a gente teve um aumentozinho aqui um pouquinho. Bom, esses gráficos, o que a gente pode ver? A gente pode ver que a porcentagem dos entrevistados que se dividiam em muito interessados caiu ao longo do tempo. Esse pela medicina e saúde se manteve nessa série. A porcentagem de entrevistados que não se interessa por política aumentou ao longo da série. E o interesse pela religião se manteve ao longo da série. Só que quando a gente observa as fontes que os entrevistados consideram mais confiáveis, a gente vê uma queda na porcentagem dos cientistas e um aumento na porcentagem de confiança dos religiosos. Isso está lá, eu não coloquei o gráfico aqui, mas isso está lá no CGE, né? No site do CGE. Então vale a pena dar uma olhadinha lá. Agora é assim, bom, a gente viu que tem lá aqueles locais de educação não formal, né? Então museus e tal, que são geralmente os locais que são responsáveis por fazer a alfabetização científica e um pedaço do letramento científico. Como é que é essa visitação? Essa visitação ela aumentou de 2006 para 2010, mas se manteve no mesmo padrão até 2019. Jardim zoológico, também é basicamente a mesma coisa. Jardim botânico, também basicamente a mesma coisa. E a participação em feiras de ciências e em Olimpíadas científicas ou de matemática aumentou de 2006 para 2010 e depois se manteve no mesmo patamar, né? Bom, a gente vê que de 2006 até 2010, a gente teve um aumento, e aí vocês podem pegar isso com base nos dados do IBGE, a gente teve um aumento do número de centros e museus de ciências abertos por conta de editais públicos que foram feitos para esses centros e museus de ciências. A gente teve um aumento
nas ações de divulgação científica itinerantes, que melhorou um pouquinho essa situação, e um aumento no número de Olimpíadas Científicas que aconteceram e das feiras de ciências que aconteceram no Brasil. Tá? Então, esse aumento mais ou menos que proporcional e essa manutenção da série, né, ela acontece porque a gente tem uma maior oferta desses locais, né, desses espaços e dessas ações, feitas exatamente de 2004 para cá. Mas, de 2015 até 2019, a gente teve uma queda no investimento. Mas como a gente já criou um hábito das crianças, dos adolescentes, dos alunos, principalmente das escolas públicas e alguns das escolas particulares a participarem dessas Olimpíadas Científicas, então a gente manteve aí, porque as Olimpíadas Científicas elas não acabaram, né? Embora esse ano a gente não tenha, antes mesmo da pandemia, a gente já viu numa reunião lá com o pessoal da CAPES e com o pessoal do CNPq que a gente não teria dinheiro para as Olimpíadas Científicas e para as feiras de ciências. Então, esse ano, muito provavelmente de 2019 até a gente fazer a próxima medida, é provável que esse número caia. Aí, a gente vê que as visitações elas aumentaram até 2015, mas de 2015 até 2019 ela teve uma queda pequena, ligeira, mas teve uma queda, né? Quanto às feiras de ciências, observam-se a mesma tendência. Então, eu tenho lá uma pequena queda de 2010 a 2015, perdão, um pequeno aumento de 2010 até 2015 e uma pequena queda de 2015 até 2019. Aí a gente, lá tem uma pergunta, os governos devem confiar nos cientistas para tomar as decisões? Então, essa é a questão mais importante para a gente até agora, porque assim, essas outras questões, elas são importantes para a gente para dizer o seguinte, bom, em quem que a população confia para falar para ela sobre alguma coisa na área de ciência e tecnologia? Onde ela vai achar isso? Onde ela vai visitar, né, procurar isso? Em que lugares que ela vai procurar isso? Ela visitou o que e ela participou do que em alguns lugares para ter algumas informações, ou seja, como é que foi feito a alfabetização, como é que foi incentivada, na verdade, porque foi feita é outra coisa, mas como é que foi incentivada a alfabetização, o letramento científico dessa população. Agora, com esses dados, bom, a pessoa confia nos cientistas para tomar uma decisão? Porque se a pessoa confia no cientista, a gente parte do pressuposto que ela vai falar, bom, os governos eles têm que confiar nos cientistas, ok? Certo. Então, se a gente for olhar de 2006 para 2010, a gente vai ver que aqueles que concordam totalmente diminuiu e aqueles que concordam em parte aumentaram. Ok? Então eu tenho uma linha de queda naqueles que têm uma convicção muito grande de que os governos devem confiar nos cientistas para tomar as decisões. E eu tenho uma leve linha de aumento, né, de ampliação das tendências, quando eu falo que eles concordam em parte. Tá? A concordância com a questão era grande em 2006 e em 2010. Ela se manteve no mesmo patamar. Mas ela teve uma queda brusca em 2015, aumentando um pouquinho em 2019. Então, de 2010 para 2015 ela caiu, né? Quem concordava muito com aquilo, caiu e depois aumentou um pouquinho. Embora isso ocorra, há uma diferença entre os dados da pesquisa e os hábitos nacionais, principalmente acompanhando agora essa pandemia, que, entre aspas, coloca em xeque esses resultados, né? Segundo a mesma pesquisa, a concordância ela aumenta quando se observa a renda, né? Pessoas com renda acima de 2 salários mínimos, elas tendem a concordar mais com essa afirmação, segundo a pesquisa. Mas o que a gente está observando nessa pandemia? A quantidade de informações disponíveis é grande e ela é vinda de várias fontes. Então eu tenho as TVs falando isso, eu tenho os sites falando isso, sobre isso, todas as informações sobre o coronavírus, sobre a disseminação do vírus, sobre o contágio, né, sobre isolamento social, isso.
Só que a negação à doença e ao vírus é grande no Brasil. E ela é ampliada por políticos como o presidente, por exemplo, por líderes religiosos, né, como o Edir Macedo, como Valdemiro Santiago, R.R. Soares, né, que eles aparentam ter um nível baixo e algumas pessoas, e por algumas pessoas, perdão, que aparentam ter um nível muito baixo de compreensão científica. O próprio presidente da República aparenta ter um nível muito baixo de compreensão científica. As pessoas que estão muito próximas ao presidente também, né? Pessoas que foram colocadas no governo ou foram incentivadas a entrar no governo por aquele guru lá, o tal do Olavo de Carvalho, são as pessoas que têm um conhecimento científico menor. Até mesmo, pasmem, né? O nosso ministro da Educação tem uma visão político-científica muito rasa, muito pequena, né? E isso traz problemas seríssimos, né? A gente vê que muitos cientistas e médicos falam sobre a disseminação e a falta de pesquisa sobre os medicamentos, mas a população ela ainda acredita muito mais nas fake news, que são criadas por esses caras que são próximos aí do presidente, né? Por essas pessoas que não têm um nível muito baixo de alfabetização científica, né? Ou têm um nível muito baixo de consciência científica, né? Só que essas fake news elas são disseminadas por essas pessoas aí, por essas personalidades aí. E a população ela vai atrás disso, né? Isso quando a população vai atrás disso, as medidas para a disseminação do vírus, enquanto os médicos, os cientistas estão falando que a maior arma é o isolamento social, esses líderes políticos religiosos amedrontam as pessoas com desemprego. Então é assim, você vai ficar na sua casa, você vai perder o seu emprego. Então ou você morre de Covid ou você morre de fome. Só que o governo não diz para essas pessoas que quem é o responsável por manter o emprego e a renda básica dessas pessoas é exatamente esse governo que nega a seriedade dessa pandemia, né? Então, outros países estão fazendo o contrário. Outros países estão colocando dinheiro nas pequenas e médias empresas, que são as empresas que têm o maior nível de empregabilidade nos países, né? Estão dando uma renda mínima para as pessoas, para que as pessoas fiquem em casa, pagando o salário de algumas dessas pessoas, liberando seguro-desemprego, por exemplo, como o próprio dos Estados Unidos, né? Aqui foram feitas algumas coisas, mas muito pequenas com relação ao que a gente tem hoje em outros países, inclusive países em desenvolvimento, inclusive países ditos de terceiro mundo, né? Se a gente pega países em desenvolvimento, pega a Argentina, que é aqui do nosso lado, pega o Chile, que é aqui do nosso lado. Eles estão fazendo trabalhando com renda básica da população, trabalhando para que as empresas tenham a possibilidade de pagar os salários da população que está ficando em casa. Por quê? Porque ficar em casa é a melhor arma que a gente tem, não tem jeito. E aí a população se revolta quando o cara fala assim, ou se você ficar em casa, você vai ficar sem emprego. E aí a população vai se revoltar contra quem? Contra quem está pedindo para ele fazer um isolamento social. Se revolta com os médicos, com os enfermeiros, se revolta com os cientistas, se revolta com alguns políticos que realmente ouvem a ciência para trabalhar com isso, né? Então, e a gente tem problemas um pouco diferentes dessa coisa que no mundo inteiro a gente não viu, né? Acabou vendo alguma coisa nos Estados Unidos esses dias, que é o povo fazendo manifestação contra o isolamento, carreata contra o isolamento, né? E eles acabam atacando moralmente quem defende esse isolamento. Então, gente, o que é que nós precisamos pensar disso? A gente precisa pensar o seguinte, olha só. Nós estamos perdendo um espaço muito grande para as fake news quando a gente trabalha com alfabetização científica, letramento científico e cultura científica. Eu acho que os esforços que nós estamos fazendo, nós cientistas,
pessoas da academia, né, professores universitários, os próprios professores do ensino básico e tal. Eu acho que a gente vai ter que travar uma guerra a partir de agora para que nós tenhamos a possibilidade de melhorar o nível de confiança nos cientistas, de confiança nos médicos e de confiança na ciência, para que, se por um acaso, mais para frente, nós tivermos algum problema como esse que nós estamos passando hoje, nós não tenhamos isso que a população está fazendo hoje. Certo? Então, muito obrigado pela presença de vocês, por vocês terem assistido. O vídeo é longo, né? E a gente se vê na nossa próxima